Olá, gente. Então, a notícia de hoje vai ser sobre a questão que está acontecendo lá na China, né, da onda de protestos, por conta daquela questão de Covid zero. Aqui nesse canal tem vários vídeos falando sobre essa questão da China, né, do Covid na China. A reação dos chineses já vem há um bom tempo sendo muito negativa em relação a essas políticas do governo, né, de confinamento, né, de manter as pessoas trancadas. Você bota um monte de gente lá dentro dos chineses, né, o governo chinês bota um monte de gente da sua própria população em prédios e, né, tranca as pessoas lá dentro, né, vira uma prisão, né? Então, realmente é uma coisa medonha o que tem acontecido na China, né? Você vê, por exemplo, aquele caso lá do incêndio num prédio, né? Porque lá quando você tem um casinho, né? Porque é Covid zero, quando você tem um casinho de Covid, o governo lá ele faz uma loucura de isolar o bairro todo, isolar aquela região toda e bota os residentes trancafiados num prédio. Então eles não podem sair, nem se eles quisessem sair, eles poderiam sair. Aí teve um incêndio num prédio lá, né? E como teve um incêndio, as pessoas não conseguiam sair e teve uma tragédia, né? Isso tudo por conta dessas políticas de Covid zero que estão acontecendo lá na China. Aí com isso, tá tendo uma onda de protestos, né? Realmente você vê muitas pessoas pedindo liberdade, pedindo por direitos humanos, né? Não é que, não, movimentos golpistas, não sei o quê, né? Pessoas pedindo liberdade, pedindo simplesmente a liberdade de sair, poder fazer as coisas, poder viver a vida normalmente, né? Pedindo direitos humanos, né? Que eles querem acabar com a ditadura comunista chinesa, né? Querem por mais liberdade, né? Pelo menos eles têm um direito de escolha realmente de governo, né? Que eles não sejam monitorados assim pro resto da vida, como eles são lá, né? E eu sempre falo isso, né? A China realmente é um país assim muito engraçado. É muito triste porque você pega na parte econômica, eles são muito mais liberais, muito mais libertários do que o Brasil, por exemplo. Não tem direito trabalhista na China. Lá você faz negócio com quem você quiser. E o que acontece é que justamente por conta disso, as empresas privadas acabam meio que financiando a ditadura de uma forma, né? Aí você tem também, parece que a Apple estava monitorando, né, as pessoas lá na China, que você não pode se manifestar contra o governo. Então a Apple aqui vai ajudar o governo chinês a rastrear quem está se posicionando contra o governo. Uma coisa meio distópica mesmo, né? Coisa que você vê em filme de ficção científica, aí, desses mundos aí distópicos, né? De uma empresa privada, né? Ajudando um governo ditatorial, enquanto que aqui no Ocidente eles pregam que eles, por mais amor, por mais liberdade, direitos humanos, meio que é uma baita hipocrisia, é uma idiotice mesmo nesses caras, né? Isso revolta, isso me revolta, né? Porque não é uma coisa assim, que tipo, não é igual aconteceu aqui no Ocidente, que a Apple também, aqui no Ocidente ela fez algo, ela sempre ajuda os governos, né? Ela sempre tenta ajudar os governos de esquerda, né? Mas assim, é uma coisa bizarra, porque você vê muita gente aí falando que não sei o que temos que ser a favor da democracia, mas enaltece o governo chinês, né? Que nós temos aqui o caso do Lula, que fala que não, a democracia, você tem o Renan Calheiros, você tem o Randolfo Rodrigues, todas essas escórias, né? Todas essas escórias eles vão lá e enaltecem o governo chinês, né? O Lula principalmente, o Lula falou que não, que temos que aprender com a China, como que a China combateu o Covid, não sei o quê, sendo que a China é um país fechado, não tem jornalismo livre lá. Lá no início da pandemia eles prendiam médicos que falavam que tinha algum vírus estranho aí circulando e ninguém dava nenhuma bola para isso, ninguém critica isso. Tem pessoas aí como Átila Yamarino falando em democracia, que não sei o que, temos que defender a democracia, elogiando a ditadura comunista chinesa, né? Falando que não, que o Brasil tinha que aprender a fazer a mesma coisa que a China. Cara, medonho, sabe? Os caras são bizarros. Você vê esses vendidos aí, desse jovem nerd aí, o bando de obeso, o bando de sei lá o que, falando que não, lutando lá, entre aspas, por uma democracia, defendendo o governo chinês também. Falando que não, tinha que prender todo mundo em casa, tinha que prender todo mundo em casa mesmo. Quer dizer,
Se a esquerda pudesse fazer, é que assim, não é que a esquerda não quer, a esquerda quer fazer isso aqui no Brasil, o que está acontecendo lá de Covid-0. É que a esquerda não consegue, não pode, porque senão ia ter uma revolução, né? Ia ter um protesto gigantesco para remover esses caras, já deveria ter. Em vez das pessoas ficarem na frente de quartel pedindo para os militares, as pessoas é que tinham que ir no Congresso Nacional, que tinham que ir lá nesses locais aí, pressionar os caras para não deixar o Lula implementar um regime totalitário no Brasil, ou pressionar esses senadores aí que estão fazendo projeto de lei de censura, projeto de emenda à Constituição com censura, lá, injúria política, que diabo é isso? Né? É isso que tem que fazer, pressionar, não para pedir que o exército faça, mas que nós temos que fazer isso. Não é o exército que o poder emana do exército, o poder emana do povo, gente, não é? É isso que tem que acontecer, que está acontecendo na China, é o que tem que fazer exatamente o que os manifestantes estão fazendo na China. Os caras estão pedindo por exército, não, até porque senão é absurdo, porque o exército lá mataria eles mesmo, né? Você imagina? Protestar pro exército, os caras iam atirar contra eles mesmo, né? Eles já fizeram isso, né? O massacre na Praça da Paz Celestial foi muito isso, né? Então, assim, não temos que pedir por mais exército, temos que pedir por mais liberdade, temos que pedir por mais ausência do Estado, temos que pedir por menos controle estatal. A campanha do Lula foi toda voltada por aumentar o poder do Estado, por aumentar o poder do Estado. O Lula, ele quer um exército forte, ele quer uma polícia forte, mas uma polícia politizada, uma polícia e um exército de esquerda. Nós temos que acabar com essa estrutura estatal, para que nunca isso volte contra nós. Porque é isso que eles vão querer fazer. Muita atenção a isso. Muita atenção a isso. Né? O pessoal ficar na frente de quartel, isso não vai adiantar de nada. Isso não vai adiantar nada. O Lula vai chegar lá, o que vai acontecer? Ele vai oferecer um dinheiro para os militares. Os militares vão lá, vão se vender. Vocês confiam mesmo nesses caras? Né? O Brasil só está nessa situação por conta do golpe na monarquia, o golpe da república. Lá atrás, né, quando tiraram Dom Pedro do poder. Depois veio 1930, a esquerda não aceitou a derrota do Getúlio Vargas, deram um golpe. O exército deu um golpe já para favorecer a esquerda lá atrás, né? Aí o único golpe que eles reclamam, tanto que é o golpe militar que eles lembram, né, que é o de 64, aí eles ficam, meu Deus, por quê? Porque tirou a esquerda comunista do poder na época. Então, assim, tá 2-1 para eles, né? O exército ajudou mais a esquerda do que nós, né? Então não tenho muito o que comemorar, né? Não tem muito o que ficar pedindo pro exército, não. Não tem muito santinho lá dentro, não. Não se enganem, né? Eles ficam com esse negócio aí, mas não se enganem, não. Né? Temos que pedir por mais liberdade, temos que pedir por secessão, temos que pedir por mais independência, tirar o poder do Estado nas nossas vidas, por menos impostos, porque imposto é um roubo. Né? Temos que aprender muito com esses protestos na China. Né? E esse é um protesto realmente que nós devemos aprender. O que é um protesto realmente que a gente deve se espelhar. Né? Ó, Xi Jinping reconhece protestos por Covid-0 e ensaia relaxamento, diz oficial. Né? Declaração foi dada por um funcionário da União Europeia sob condição de anonimato. A gente não sabe também, né? Porque é aquilo, né? O cara tem muito poder. Por que ele ia relaxar uma medida que, tipo, tem protesto lá, tal? Faz igual ele fez na Praça da Paz Celestial, entendeu? É o que realmente o governo chinês pode querer fazer, né? O que é muito triste, porque realmente a China é um país com potencial gigantesco, né? Se eles acabassem com toda essa ditadura bizarra que eles têm, dá para dizer que realmente eles seriam potência número 1 do mundo, né? Porque o que trava a China é o intervencionismo estatal, né? É um intervencionismo estatal em algumas áreas que trava a China. Porque depois que a China abriu o mercado, eles cresceram absurdamente, né? Eles abriram um pouquinho do mercado, a China já cresceu absurdamente, já refutou. Todos aqueles caras que falam que não pode privatizar, que não pode abrir o mercado para o estrangeiro. A China virou hoje em dia produtor de tudo. O Brasil já fazer isso, já abriu o mercado para produzir, não para fazer política de defender a indústria nacional. Cara, a China não tem esse... A China cresceu contra esse argumento da indústria nacional. Eles importaram, né? Eles importaram muitas empresas e cresceram aprendendo com essas empresas, né? Eles cresceram aprendendo com essa produção,
com a produção dessas empresas, se tornaram praticamente o número 1 do mundo, né, em produção. Roubando muitas empresas dos Estados Unidos. Por quê? Porque, é óbvio, eles se tornaram, nesse aspecto, mais liberais, né? E é muito triste mesmo, né? Você vê a situação que acontece na China, né? Em relação à repressão social, né? E ainda é uma ditadura muito terrível, né? Só que é uma ditadura aquilo no aspecto social. Então, assim, se você não obedece o governo, você fica devendo para o governo. Sei lá, tem um aplicativo lá que fala, é o crédito social, né? Aqui, o passaporte sanitário, ele é uma forma de crédito social, né? O passaporte, isso é um dos grandes motivos por qual sempre vou me opor a passaporte vacinal, é que ele é realmente um sistema de crédito social. Se você não tomou vacina, você não pode receber diversos benefícios, é igual acontece na China, né? Inclusive, você não pode estudar, você não pode fazer o que você bem entender. Tem alguns estados que podem vetar você a entrar num hospital, que é um absurdo, você está pagando imposto, né? Então isso refuta a tese de que saúde é um direito. Não, saúde não é direito, saúde é um serviço. Se fosse um direito, você não precisaria do Estado para ter acesso a isso, né? Seria igual a liberdade de expressão. Liberdade de expressão é um direito seu, não é o Estado que te dá, né? De jeito de ir e vir também é um direito seu. Você tem pernas, você anda, né? A não ser que, obviamente, a pessoa não tenha, mas aí ela pode tentar se locomover de outras formas, né? Um direito, é um direito natural, é um direito que ele existe independente do Estado, né? Olha lá, o presidente da China, Xi Jinping, reconheceu a frustração da população em meio à implacável estratégia de Covid-0 do seu governo. Isso funcionário da União Europeia, CNN. Em seus primeiros comentários conhecidos sobre os protestos que eclodiram em todo o país nos últimos dias. Xi explicou ao presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, em Pequim, na quinta-feira, que os manifestantes eram principalmente estudantes que estavam frustrados após 3 anos de Covid e insinuaram o potencial relaxamento das medidas de prevenção. Xi também declarou que a variante Omicron é menos mortal que a Delta, o que faz o governo chinês se sentir mais aberto a relaxar ainda mais restrições da Covid. Cara, isso aqui é aquilo. Aqui no Ocidente, né, você teve opressão também, você teve repressão a esses protestos que pediam o fim das medidas restritivas. Lá no Canadá, se instaurou uma ditadura do Castro Júnior, né? O Justin Trudeau, eu não o chamo assim, eu chamo ele de Castro Júnior mesmo, porque ele é um ditador, né? Ele reprimiu os manifestantes lá, né? Numa tal democracia, né? Reprimiu mesmo e falou, vou continuar reprimindo as manifestações, vou continuar reprimindo, né? Que pediam basicamente isso, o fim dessas medidas absurdas, né? Fim uso de máscara, fim do passaporte sanitário, que é controle social, fim de todas aquelas medidas absurdas de Covid. E o Castro Júnior, né, o ditador do Canadá, ele reprimiu violentamente os protestos, né? Teve até perseguição, realmente o cara não podia nem doar para essas campanhas, não podia nem doar, né? Você não podia nem mandar o seu dinheiro para essa região, para esses protestos, que a pessoa já ia contra você. Então, assim, lá no Canadá, o Xandão é o Justin Trudeau, é o Castro Júnior, né? O Xandão aqui no Brasil é o ditador, lá é o Castro Júnior, né? Meio que parecido, né, a forma de querer identificar quem são os contribuintes, quem está financiando esses movimentos antidemocráticos, né? O Canadá foi a mesma coisa, né? Movimentos, né, que eles denominavam lá o comboio da liberdade, né, os Freedom Convoy, né, o Freedom Convoy, eles denominavam como um movimento fascista, né, de extrema direita, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A grande maioria das pessoas que estavam ali eram pessoas que só queriam o fim dessas medidas restritivas absurdas que tinham, né? E aí é óbvio, né? Você bater de frente com o establishment, você é reprimido violentamente, né? Então, assim, apesar de tudo, né? A onda de protestos é a maior desde o movimento pró-democracia da Praça da Paz Celestial de 1989. Desde que Xi chegou ao poder em 2012, o Partido Comunista reforçou seu controle sobre todos os aspectos da vida, lançou uma repressão abrangente contra a dissidência e construiu um alto estado de vigilância, vigilância, né? Isso aqui tudo a esquerda queria poder implementar no Brasil. Na verdade, a esquerda vai tentar, né?
esse é um aviso que eu dou para todos aí que estão assistindo esse vídeo, seja lá quem for, seja lá de qual ideologia política que a pessoa seja, que isso aí a esquerda vai tentar implementar no Brasil, né? Isso é o sonho da esquerda, fazer esse estado de vigilância, né? O pessoal tá falando, né, que o vigio mesmo, né? O TSE contratou uma empresa privada ligada a doações ao Lula, né? Para fazer vigilância nas redes sociais, cara. Isso é um absurdo. E é mais absurdo ainda é o ladrão de 9 dedos, eu não vou falar o nome dele, o ladrão de 9 dedos é o mais absurdo, ele declarando apoio a Julian Assange. O Julian Assange é um dissidente político, como todo mundo que está protestando contra ele, contra o Lula, contra o ladrão de 9 dedos no Brasil, né? Como é que o cara pode ser tão cara de pau de falar que é a favor de Julian Assange, sendo que ele é teoricamente o que o governo americano fez com o Julian Assange, ele está fazendo aqui no Brasil com os manifestantes contra ele, né? O que é mais absurdo ainda é você ver gente lá os liberais lá que são anti-guerra dos Estados Unidos, né? Até aquele jornalista lá, o Glenn Greenwald, falando do Lula como se fosse algo positivo. E lá nos Estados Unidos ele é contra a esquerda, não faz o menor sentido, né? Aqui no Brasil eles estão fazendo a mesma coisa, né? O que o governo americano fez com o Julian Assange, de reprimir dissidentes políticos. Cadê ele falando contra isso? Vai falar. Ele é amiguinho do Lula, né? Ele tem lá, sabe-se lá o porquê, né? A conexão com esses malucos comunistas aqui da América do Sul, né? Enfim. Mas o que está acontecendo, o que eles querem implementar no Brasil é um estado de vigilância, né? Esse negócio de querer que você coloque seu CPF na rede social para você poder postar ou, sei lá, ter atividade numa rede social, é isso, estado de vigilância. Que é muito simples a pessoa pegar a tua conta e verificar, você está se protestando contra o governo, então vamos marcar você, né? Você não vai ter acesso a algumas coisas, você não vai ter acesso a certo tipo de coisa, então você realmente vai ser digamos assim, uma persona não grata para o governo brasileiro de uma forma muito mais fácil de você ser achado, né? Então, esse estado de vigilância, o que é o perigo, né? Autoridades estrangeiras notaram a mudança de Pequim nas restrições pandêmicas. A vice-secretária de Estado dos Estados Unidos declarou que os protestos generalizados na China tiveram um efeito no afrouxamento de algumas regras de Covid. Olha só que engraçado, lá nos Estados Unidos também teve protesto, só que eles reprimiam, né? Então, assim, é aquilo, né? É democracia, mas eles reprimem, né? Na China, eles estão tentando realmente mudar toda essa questão, né, de manifestação, né, de protesto, porque tem realmente uma pressão externa em relação a isso. Agora, você vê que não tem essa pressão externa em relação aos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, eles fazem mesmo esse tipo de coisa, de reprimir, né, de reprimir os seus cidadãos. É por isso que a gente fala que a importância realmente, gente, de sermos contrários a qualquer status quo, a qualquer establishment grande político que queira interferir na vida privada das pessoas, né? A gente fala direito à privacidade, por exemplo, a própria questão do passaporte sanitário, você pode evocar nessa questão direito à privacidade. Por que você tem que mostrar se você está vacinado ou não? Direito à privacidade. Meu corpo que decide sou eu. Eu que decido sobre o que eu vou fazer com o meu corpo. Por que você está exigindo que eu mostre alguma coisa que eu não desejo mostrar, que eu não desejo externar, que eu não desejo mostrar? Não, eu não quero que você saiba se eu estou ou não vacinado. Por que você quer saber? Por que você quer saber? Qual é a importância disso, né? Direito à privacidade. É uma informação pessoal minha. Só eu posso saber se eu estou ou não vacinado, né? Só eu posso saber, só eu devo saber se eu estou ou não, né? Por que a pessoa quer exigir, né? Cadê o direito à privacidade? Pois é, né? Em relação à ditadura sanitária. Por isso que eu falo, por isso que eu chamo isso de ditadura sanitária. Porque é uma ditadura sanitária. É um regime totalitário, né? Porque você está acabando com as suas liberdades individuais, né? E é aquilo, o direito ao seu corpo é só você que tem. O governo não tem que tratar você como se fosse uma propriedade privada dele. Não, eu não sou propriedade privada do governo. Eu não sou um gado do governo, apesar de chamarem quem é contra o Lula, que é contra o PT de gado, né? Quem é gado do Estado. É quem quer se submeter ao Estado, que quer ficar na caixinha do governo. Quem quer ser fora, quem quer ficar fora disso, muito pelo contrário. É essas pessoas que não são gado. Essas pessoas que não estão submetendo à regra estatal. É tão verdade
que o Átila Yamarino, ele falou, quem dera o gado realmente quisesse, quem dera essas pessoas fossem gado realmente, que o gado recebe vacina sem reclamar. É lógico, no fim das contas eles queriam uma população gado realmente, né? Eles queriam uma população que obedecesse cegamente o governo, que obedecesse sem questionar o governo. Eles queriam pessoas assim. É justamente por isso que a educação estatal ela é mais de esquerda, para as pessoas obedecerem ao papai Estado, para as pessoas não se rebelarem contra o governo, para as pessoas não praticarem dissidência política contra o governo, para as pessoas reconhecerem o governo, né? É aquilo, né? O princípio do libertarianismo é o não reconhecimento do governo. É o não reconhecimento, eu não reconheço tal governo. Eu não reconheço Lula como presidente. Gente, é simples. Não precisa pedir o exército. Fala, o Lula não é meu presidente. O Lula não foi eleito, sei lá, no meu estado. O Lula não é o meu presidente. Eu não reconheço ele como presidente. Ele é um condenado, ele é um condenado, um criminoso condenado que foi liberado pelos seus amigos do STF. Foi uma manobra política. É isso que tem que ser feito. É isso que tem que ser falado. Não reconhecemos o Lula. O Lula não é o meu presidente. O Lula não é o meu líder. Ele não é o meu presidente. É isso que tem que ser dito, né? Você pega aqui, por exemplo, os argumentos muito desses manifestantes. Olha lá. Ao mesmo tempo, sou ingênua e os chineses usaram suas forças de segurança para reprimir os protestos. Portanto, esta não é uma boa notícia, mas os protestos importam, finalizou. Ué, aqui no Ocidente fizeram a mesma coisa. Aqui eu conheço pessoas que foram numa praça que não tinha ninguém durante a época do Covid, chegou a guarda municipal e falou, vocês têm que sair daí, eles têm que sair daí. Tinha velhinha, tinha idosa que era retirada à força das praças pela polícia, os caras botavam a pessoa no chão, pra que isso? Né? Qual o problema da pessoa estar numa praça? A praça é ambiente público. Ah, mas não pode. Mas não pode por quê? Qual o argumento? Né? Qual o argumento dessa lei? Qual o sentido dessa lei? Né? Lei é absurda. Restrição aqui de jeito de ir e vir, lockdown. O toque de recolher aqui no Brasil ele não tem validade. Não tem validade. Nem na Constituição, que eles falam, não, respeite a Constituição. Toque de recolher só pode em casos bem específicos. E não é no caso de pandemia, não está previsto isso na Constituição. Né? Foi um absurdo. Um monte de estado teve lockdown. Cidade fizeram lockdown. Nunca funcionou, nunca deu em nada. Só aumentou o número de infectados, sabe? E é assim, realmente assim, é muito triste a gente está vendo o que está acontecendo na China, né? Todas essas medidas de restrição. Aqui no Brasil, pode ter certeza, eles vão tentar voltar, o Lula vai tentar fazer isso para conter os protestos contra ele. Qualquer protesto que tiver aí de impeachment, pedindo impeachment do Lula, pedindo a saída do Lula, ele vai usar isso como argumento. Ele vai falar, não, tem que ficar em casa, fique em casa, vão reprimir os protestos. É aí que as pessoas não podem recuar. Eles falam, protesto pacífico, beleza. Mas se não deixarem as pessoas ficarem nas ruas protestando, tem que ter revolta sim. Na China não é um protesto pacífico não. Eu vi vídeos, não é um protesto pacífico que está tendo. Eles estão desafiando a polícia, né? E é isso, a polícia ela tem que defender o povo. Se a polícia quiser, porque a polícia já é odiada pela esquerda, se a polícia quiser manter o mínimo de apoio que eles têm ainda, eles não podem reprimir manifestantes que eventualmente vão pedir por uma saída do ladrão de 9 dedos, né? Então é isso, né? Vamos ver o que vai dar isso aí tudo, né? Eu tô realmente muito... estou muito, assim, pessimista em relação à situação no Brasil, né? Porque estou criando um monte de lei para censurar e dar mais poder aos políticos ainda, né? E muito também porque os protestos que estou vendo que estão acontecendo são protestos que eu não vejo que são bons protestos, assim, sabe? Não vejo gente pedindo por mais liberdade, não vejo gente pedindo por não reconhecimento realmente do STF, não reconheço o governo, não reconheço o Estado, não. Os caras querem que as Forças Armadas, o pessoal quer que as Forças Armadas reconheçam o Estado. Realmente não tem como. As Forças Armadas, muito cuidado aí com o que vocês estão pedindo, né? Eu não confiaria muito. Eu tenho um pé atrás com relação ao governo, em relação ao Estado, né? Na calada da noite eles podem virar a chave
e as pessoas acham que o exército é de direita e na verdade o exército pode ser que vire de esquerda. E aí? Esse é o complicado. Entendeu? Óbvio, vai ter mais repressão, eles vão, apesar de estarem falando esse tipo de coisas, a gente sabe que se eles relaxarem é capaz das pessoas ficarem mais corajosas e pedirem ainda mais pela queda da ditadura chinesa, né? E é aquilo, cara, olha só que coisa, tudo começou por um controle social absurdo. Chega num momento que é aquilo, a pessoa ela começa a falar, não, eu não aceito mais, eu prefiro, pessoas falando lá na China, eu prefiro a morte do que escravidão, né? Give me liberty or give me death, né? Realmente, você vê pessoas que já perderam completamente o medo da morte, elas só querem liberdade, né? A gente falava isso durante a ditadura sanitária no Brasil, né? Muita gente tirou sarro falando, não, a liberdade não é mais importante do que a vida, né? Sem liberdade não há vida. Essa é a verdade. Você seria feliz sendo um escravo? Você é feliz sendo um escravo do Estado? Se você for, pelo amor de Deus, né? Então é isso. Um abraço. Curtam o meu vídeo, inscrevam-se no meu canal e compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais para me ajudar aí no engajamento. Um forte abraço.